Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui, mais uma tarde, né? Vamos falar sobre o nosso podcast sobre SOS Contabilidade, né? Nosso objetivo é sempre, né, ajudar escritórios de contabilidade a alavancar seus negócios, seja com depoimentos de outros contadores, contando suas experiências e seus problemas enfrentados e soluções, ou com soluções novas que a gente está buscando no mercado e vem implantando nos nossos escritórios. Então hoje eu estou aqui, que logo vai se apresentar com o Demetrios, que faz parte da área de tecnologia de uma empresa nossa aqui, que é a KF Brasil, onde desenvolve sistemas para escritórios de contabilidade, e com o contador Bruno Camargo, que ele tem um escritório de contabilidade, uma franquia da Decovis em Viamão. Então vamos começar esse bate-papo aí, com o Demetrios se apresentando. Demetrios é figura que já passou por mais de um podcast nosso, né, Demetrios? E depois o Bruno passar para lá para o Bruno. Demetrios. Olá Cássio, olá Bruno, olá os nossos amigos ouvintes, né? Estamos aí para ter um papo legal aqui para saber como é que anda vamos dizer assim, a saúde das empresas de Viamão, e temos aqui um medidor, um médico, é o nosso amigo Bruno aqui. Vai lá, Bruno. Olá, boa tarde a todos, Bruno Camargo. Então a gente vai trocar uma ideia aí, falar um pouco sobre negócios, empreendedorismo e comentar aí um pouco sobre as ferramentas que a gente vem usando e que vem ajudando bastante aí para tocar os negócios aí, ajudar as empresas levando soluções e também otimizando bastante nas entregas. Legal. O Bruno, vou começar já aqui batendo um papo, descontraindo aqui a mesa, aqui, jogando O Bruno, ele... Estamos em casa. O Bruno, ele tentou, né, Bruno? Tentou não, né? Foi um contador autônomo, né? Por quantos anos tu tentou montar teu escritório sozinho? Conta um pouquinho da história, como é que veio o Bruno, né? Aqui nos bastidores, o Bruno me contou que ele era autônomo e não conseguiu montar seu escritório, e depois com a franquia da Decovis conseguiu organizar os processos e sistema e começou a crescer. Pode falar. Lembrando que ele é muito mais novo que nós, né? Então vamos guardar a idade. Nessa idade. Então, eu comecei ali durante uns 2 anos mais ou menos, eu fui buscando alguns clientes, aprendendo, trouxe algumas empresas, tive ali alguns imprevistos, e aí, claro, sem todo esse aparato, né, que é ser um franqueado ali, contar com gente com mais experiência, também com todo o suporte de vários setores ali te ajudando, né, te dando aquela cama, digamos assim, para te poder fluir, alavancar. Eu tinha alguns problemas ali na parte de processos e tudo mais, de entender qual era o público-alvo. E aí, com a Decovis, eu consegui, além de trazer essas soluções, né, para solucionar toda essa parte aí de suporte, eu consegui também desenhar o cliente ideal, ou seja, quem que a gente quer trazer, quem que a gente pode ajudar. E aí, enfim, conseguir começar a trilhar um caminho mais de crescimento, né? Legal. E não aquela coisa meio desordenada de quem vir tá bom e de crescer meio que não sabendo para onde, né? O Bruno, ele faz parte de uma estatística que a gente tem aqui, que a gente conversa com bastante escritórios, né, Demetrios? Que é o contador sozinho, né? Que ele vem há algum tempo tentando montar um escritório de contabilidade sozinho, na sua casa, enfim, numa sala. E às vezes não consegue dar um passo à frente porque não tem conhecimento geral do escritório de contabilidade. Porque o escritório de contabilidade, ele parece simples, mas ele é muito complexo, dependendo do cliente que você tem, né? Então, hoje, para te ter um escritório de contabilidade, tu tem que ter pessoas especialistas na parte de departamento pessoal, pessoas especialistas na parte da área fiscal, tributações, né? E pessoas especialistas na área contábil, que é a própria escrituração contábil. E alguém que consiga jogar no societário, que é abrir uma empresa, fazer uma alteração contratual. E às vezes esses 4 pilares do escritório de contabilidade, ele fica longe do conhecimento de uma única pessoa. Ou essa única pessoa é muito generalista, né? Ela conhece um pouco de cada coisa, né? E às vezes não consegue, às vezes, pegar um cliente que possui uma folha de pagamento, por exemplo, porque tem alguns cálculos da folha que as pessoas, que um contador não tem o conhecimento de fazer ou até o tempo, né, durante o mês para poder fazer esse trabalho completo. Sem contar com os custos em sistema operacional, um custo para manter a operação funcionando. Então foi aí que a gente conheceu o Bruno. Falando de 3 anos atrás, né, Bruno? Sim. E a gente propôs aí de trabalharmos junto no modelo de franquia com a Decovis, onde o Bruno abriu a franquia
Decouves em Viamão, né? E aí ele tem à sua disposição toda a parte operacional da Decouves, né? Com especialistas na área fiscal, especialistas na área contábil, departamento pessoal e societário, que fazem a operação ela funcionar, né? E o Bruno, ele passa a ser uma figura de atendimento ao cliente. O Bruno é o cara que vai visitar o cliente, o Bruno é o cara que vai prospectar novos clientes, se relacionar com o cliente, coisa que um contador tradicional não faz. E com isso, né, Bruno, passa para nós assim, como é que tá os negócios hoje no teu escritório lá, como é que tá as tuas prospecções, conta para nós assim, como é que foi no início, né, desses 3 anos e agora como é que vai ser para o futuro, né? Só para dar lá dentro ali, agora há pouco nós estávamos conversando ali e você comentou um negócio muito pertinente, né, que é sobre que é muito relativo à Viamão, né, que Viamão eles são muito específicos. Por exemplo... Para quem não conhece, né, Beto? Viamão é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, próxima a Porto Alegre, né? Sim, porque a gente fala hoje como se as pessoas fossem da nossa região, né? Sim. A gente é assistido aí em todo o Brasil, né? Então, Viamão, ela é uma região é uma cidade da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Ela faz parte da grande Porto Alegre, né? Mas ela não é em Porto Alegre, é uma cidadezinha colada em Porto Alegre. Sim, né? sim. Não, e eu comentei sobre isso, que é uma cidade da região metropolitana, só que ele é muito diferente das cidades da região metropolitana. É mais parecido com uma cidade do interior. E lá o pessoal é muito generalista. Por exemplo, lá tem escritório de contabilidade, sim, mas a grande maioria são 5, 6 empresas e criam uma empresa para administrar aquela empresa e colocam a contabilidade junto ali. Já se limitam nisso aí. E você comentou comigo algo específico sobre a dificuldade dessas empresas mais antigas, já que veio do avô, que veio do pai, fazer a migração. Eles faziam essa migração para uma contabilidade mais moderna. Pode falar um pouco sobre isso já nesse assunto, que isso é bem interessante, cara. Sim, sim. Lá no início a gente estudava muito a questão de tomar a região, né, entre aspas falando, de tu se tornar conhecida, adentrar ali em alguns grupos, ir pessoalmente conversar com esses empresários, né. E aí aos poucos eu fui entendendo que, como o Demetrios disse, Viamão não é uma cidade tão parecida com Porto Alegre ou outras regiões mais centrais, onde tu consegue adentrar ali e tirar um empresário, ou enfim, trazer ele para ti, né? Porque tem uma cultura mais familiar, mais tradicional. E aí eu entendi que para Viamão, por exemplo, o que funcionava mais? Tu fazer a tua base e fazer com que as pessoas que precisam venham até ti. Então foi aí que eu parti para a internet, fortaleci ainda mais na internet, né? E aí trouxe outros insights também, como por exemplo assim, ó, às vezes tu faz um vídeo ali, tem 10 visualizações, mas daquelas 10, 2 pessoas precisam de fato do teu serviço e te chamam. E às vezes tu faz um vídeo que viraliza ali, alguma besteirinha, alguma brincadeira, mas que não traz nenhum potencial cliente. Então eu entendi, além de a internet funcionar como essa ferramenta de tração, né, de trazer gente de fato que vai te contratar, que ela tem esses pormenores aí, né? Que às vezes os números não vão traduzir a realidade. E além disso, conforme tu vai trazendo essa base para ti, ela começa a trabalhar, né? Então agora, às vezes tem meses que eu fico aí um mês, 2 meses sem aparecer no Instagram, só dando conta ali do trabalho, né, dos bastidores. E mesmo assim vem muita gente ali, um cliente indica 7, que vai, claro, não quer dizer que todos vão fechar ao mesmo tempo, mas que vão ali, ficando ali na volta, tu vai dando apoio. Aí... E qual que é o teu diferencial hoje, Bruno? Hoje, assim, os escritórios de contabilidade, eles fazem o que tem que ser feito, vamos dizer assim, né? Que é a parte de entregas de obrigações contábeis, fiscais e acessórios, né? O que hoje todo escritório tem o dever de fazer isso. Hoje tu já faz isso para os teus atuais clientes, né? O que tu faz de diferente hoje? Por que tu tem se destacado conseguindo novos clientes? O que te diferencia dos demais escritórios de contabilidade da tua região lá? Então, além dessa questão da internet, né? Uma coisa que eu entendi que funcionava muito era dar atenção para o cliente, especificamente para o caso dele. Então, foi aí que eu comecei a estudar ali benefícios tributários, o que tu poderia fazer para cada caso especificamente para ajudar, né? Outra questão, tu ouvir o cliente de uma forma mais global, porque às vezes na contabilidade tu não vai ajudar, mas de repente ele está com dificuldade de vender
tu pode ligar ele com uma empresa de marketing, ou tu pode apresentar para ele um sistema que ele não sabe, que ele não conhece, né? E aí eu tento sempre trazer esse a mais, agora venho me especializando mais ainda, né, na parte tributária. Ali tem também muito de negociação de passivos, tem empresas ali que todo ano a gente sabe, o Demetrios deve ouvir falar também, apesar de não lidar diretamente com a contabilidade, muitas empresas são excluídas do Simples, né, porque não conseguem negociar ali a tempo. Então tu tem mais essa parte da transação tributária para levar para os clientes, apresentar para eles, né, formas de negociar com o governo com desconto. E aí eu venho trazendo tudo isso. E eu entendi também que quando tu vai para esse caminho aí mais digital, às vezes tu cai na armadilha de ficar muito impessoal. Então tu fala com a pessoa, mas tu nunca viu ela, às vezes tu até acaba esquecendo o nome, né? E aí eu notei que tinha que ter essa necessidade de entrar mais no caso de cada cliente ali e fortalecer essas relações, porque daí iam gerar mais oportunidades e também tu conseguia fazer com que ele visse mais valor também, né? E não deixar o serviço tão impessoal ali. Então, traduzindo assim, Bruno, pelo que eu entendi, tu tenta ser um aconselhador, estar mais próximo do teu cliente. Isso. E as ferramentas que hoje o escritório da Decuvas ela te fornece, né? Que é o próprio Bill lá, que é uma ferramenta de gestão, que tu acaba contando a operação. O próprio BAP, que é uma ferramenta para gestão financeira. Hoje os teus clientes, eles usam essas ferramentas. Tu usa isso a teu favor para buscar novos clientes? Uso sim. O Bill, ele ajuda demais, né? Primeiro falando do Bill, né? Ele ajuda ali na parte de gestão, na parte do controle. Ele te usa como escritório de contabilidade e para o teu cliente como usuário do sistema. Como usuário também, sim. Porque às vezes ele pede ali uma guia, mas ela ainda está no prazo. Então ali com um clique eu consigo enviar do Bill, direcionar para ele, né? E além de ele ter mais rápido, né, direto no WhatsApp dele, eu não preciso fazer com que ele fique esperando eu ir lá e retirar novamente ou recalcular, entendeu? Consigo otimizar essa parte. Além disso, tem a questão dos prazos ali também, que eu tendo que entrar ali sempre no Bill para ficar fazendo monitoramento, às vezes eu vejo que um cliente ainda não pagou uma guia. Então eu vou lá e reencaminho para ele. E para nós, às vezes, muitas vezes a gente tem a armadilha de achar que o cliente sabe tudo porque a gente sabe, né? Então, às vezes, tu já mandou a guia, tá ali no WhatsApp dele, mas se tu não mandar de novo, ele não sabe. Ou, às vezes, tu mandou a guia, tá ali que ela vence em tal dia, e mesmo assim ele quer pagar depois do vencimento. Daí tem que avisar, opa, já passou. E aí tu ir lá e mandar a guia atualizada. Então, nesse sentido, tem ajudado bastante. Tanto na visão global, quanto como uma ferramenta de instrução para o cliente, né? O que a gente percebe muito, assim, é quando a gente conversa com os clientes do escritório de contabilidade, né? É que existia, Demetrios, tu acompanhou bem isso, né? Uma reclamação, assim, que eles precisavam de um calendário, né? Sim. Pô, iniciamos agora o mês 7, né? Qual o calendário que eu tenho de obrigações? Que dia que eu tenho que pagar algumas coisas? O que eu tenho que receber? O que eu tenho que... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, né? E com o Bill, assim, eu e o Demetrios, a gente desenhou uma solução que o cara entrou no seu portal, o sistema já é em forma de calendário, né? Tudo ali visual. É em calendário. Então, o cara sabe que tem que pagar lá os impostos no dia 20, que a folha de pagamento do cara vence no dia 5. Tem obrigações lá. As obrigações que o escritório tem com o governo não interessa para ele, mas as obrigações que ele tem com a sua empresa perante o governo, perante os funcionários, perante da empresa dele, que o escritório que faz o elo, ele tem através do calendário, né, Metro? Isso está sendo muito bem Tudo bem que o visto. cliente precisa saber, tem que saber, tá ali. Se é uma obrigação, mas que não é do processo, digamos assim, do escritório de contabilidade, não do cliente, não tem por que estar ali. Então, o que ele precisar vai estar ali. O que ele precisa pagar, o que ele precisa gerenciar, analisar, sempre vai estar ali. Sempre vai ter para a conferência dele. Através do calendário, né? E o calendário, até ele mesmo consegue se monitorar. Como isso, né? Se ele receber uma guia, por exemplo, ele nem abriu a guia, vai mostrar que a guia não foi aberta ainda. Sim. E se ela não foi aberta, ela não foi paga, né? Pode acontecer dele abrir a guia e não pagar, mas daí é uma outra situação. Ele tem que ter o controle financeiro dele lá funcionando, né? Mas um gargalo, assim, que eu percebi, tá?
que nós, como escritório de contabilidade, tínhamos, né? Que isso depois outros escritórios nos relataram que também tinham essa deficiência, né? E depois o cliente me relatou que solucionou um problema, era o calendário. Era era o cliente saber, tá bom, esse mês, que dia que vence as coisas, que dia que eu tenho que ter meu fluxo de caixa. Sim. Por quê, né? Porque às vezes, né, em um escritório de contabilidade comum, tá? A gente sabe que a DAS vence dia 20. Mas o cliente às vezes não tem noção disso. Não adianta, todo mês ele recebe. Sim, mas todo mês ele faz a mesma pergunta, quando é que vence a DAS? E ok, é assim que funciona, vamos entender e vamos criar uma solução para isso. Só que a DAS que vence dia 20, na melhor das possibilidades, ela é enviada para o cliente no dia 10, dia 11, dia 12. E às vezes o cara não se programou para o fluxo de caixa dele pagar uma guia de um imposto que às vezes pode ser até alto, né? Enfim, dependendo do quanto ele faturou. Então, com o calendário, iniciou o mês, o cara já sabe que ele tem um compromisso lá no dia 20. Ele tem que ele tem que cuidar do seu fluxo de caixa que no dia 20 ele vai ter um desencaixe financeiro. O valor é relacionado ao seu faturamento, mas e daí ele conhece seu negócio melhor que nós como contadores. Então esse é um relato que a gente acabou ajudando muito, né? Os escritórios de contabilidade através do BIL, né? Que é o calendário que o cliente tem das suas obrigações. Né? E o calendário que nós como contadores temos perante o governo, né? Que é o nosso controle através das ferramentas que o BIL nos dá aí de gestão de escritório de contabilidade. O BIL ele fez uma coisa que foi padronizar. Né? Antes, o que nós tínhamos, né, de uma forma geral, não eram processos, eram pessoas. Né? E cada pessoa querendo executar do jeito. Cada pessoa é diferente. Sim. Às vezes o cliente chegava lá, guia do DAS no e-mail, maravilha. Às vezes chegava lá, DAS, chegava guia de imposto. Aí, digamos que fosse procurar, pai, o que é isso aqui? Entendeu? Como é que o BIL padronizou, saiu das pessoas e foi para dentro do processo. Não importa quem tiver por trás do BIL ali, o processo é um só. O processo está fechadinho ali. Perfeito, Demetrios. É esse raciocínio que a gente tem aí. E a gente ajudou bastante os escritórios, tá? E o Bruno é uma prova aí que a gente ajudou ele. Em conversa que a gente tem aí, durante 3 anos que a gente conversando, né, Bruno? O Bruno é um cara que sempre teve um sonho de ter o escritório de contabilidade e tinha alguns clientes que ele cuidava, mas nunca se achava dono do escritório, né, Bruno? E hoje tu é dono de escritório de contabilidade. Por mais que a tua sede seja na tua casa, que tu tenha um acesso remoto, né? Tu tem um acesso online aos teus clientes que tu atende, hoje tu tem uma estrutura de escritório de contabilidade, né? Tu é uma filial, tu é uma unidade da Decovis, uma franquia da Decovis no município de Viamão, né? Sim, até pegando um gancho do que tu falou ali da parte de entender de todos os setores, né? A gente tem que entender também que a legislação ela é muito dinâmica. Então, por exemplo, eu venho de uma formação ali do departamento pessoal. Você se especializou como contador, se especializou em departamento pessoal, isso? Lá no início, sim. E como é que é a parte fiscal para quem se especializou numa área? Totalmente nula, né? E aí, até falando, lá no início, sim, essa era a minha especialidade, né? O departamento pessoal. Mas para ver como é tão dinâmico que hoje em dia as informações, a legislação ela vai atualizando tão rapidamente que esse dia eu me peguei ali com uma nova alteração ali que eu não sabia nem por onde olhar, né? E aí tu ter esse suporte de pegar o telefone e ligar para o setor e dizer, fulana, me diz como é que faz tal coisa, ou por que agora o FGTS é digital, o que a gente precisa passar para o cliente. Porque, logicamente, a gente, né, sendo contador, vai conseguir estudar e ali entender, achar o sistema, mas é muito melhor quando tu não tem todo esse lapso de tempo e tu pode ir direto para aquele especialista e perguntar e já trazer a informação. Perfeito, Por trás da tua unidade existem 40 pessoas quase, né? Um pouquinho mais, até um pouco, não lembro de cabeça, né? Dependendo do mês. Dependendo do mês, né? Que te dão todo o suporte que tu precisa, né? Sim. Então é interessante. Então, assim, vou fazer uma propaganda, né? Se você é escritório de contabilidade, né? Que esteja precisando de ferramentas, tanto para a expansão do seu negócio, tanto para administrar o seu negócio. Não estou falando de sistema operacional. Sistema operacional a gente não se mete, né, Demetrios? Usem domínio, usem Questor, usem o sistema que for, tá? Mas um sistema de gestão para o seu escritório, porque administre o seu escritório. Nós temos a solução.
Se você precisa de ferramentas para expansão do seu escritório, a gente tem já um outro podcast que a gente gravou só falando sobre isso. Então, nos procurem, nós vamos bater um papo, entender sua necessidade e podemos te ajudar a expandir o teu negócio, tá? Se você é um escritório de contabilidade que está com dificuldade, tá? Na gestão do seu escritório, como tem muitos que nós estamos ajudando, que estão pensando até em desistir do segmento, vender o escritório, não faça isso ainda. Nos procurem que nós podemos fazer uma parceria aí num modelo de unidade de couves para que você não perca seu negócio e continue com o seu escritório, tá? Então isso eu quis fazer uma pausa aqui para nós podermos passar esse recado aí, certo? É isso aí. Demetrios, me ajuda aí. Falando até sobre a atualização dos enquadramentos, hoje de manhã aconteceu uma coisa que provavelmente o Bill é o salvador da pátria. Vamos falar sobre isso aí. Tem muitos sistemas na internet que o pessoal precisa acessar, conectividade, sistema da Receita, que tu não consegue entrar sozinho no teu computador. Tu não consegue lá, se eu pegar o computador do Cássio agora aqui, tentar entrar lá e digitar, ele vai exigir configurações no computador. Sim. Aí eu vou precisar baixar um Kryptonita, baixar um sistema... Kryptonita é o nome de um software, de um plugin, muito bom. que faz a ligação desse servidor da Receita Federal ou do Caixa com o computador, porque eles não são compatíveis. Ele faz esse meio de campo. Um Java atualizado. Às vezes você vai entrar e é um Java 64 bits, só que o sistema é lá, um servidor XP de 1900 e Guaraná com rolha, e tu é obrigado a usar um Java anterior. Tem que mudar a instalação. E às vezes tu não acha esse Java anterior. Né? Exatamente, às vezes instala errado. Aí vão lá chamar o Demetrios. Deu problema lá. Mas por que eu estou puxando esse assunto? Por exemplo, hoje de manhã, na minha máquina, eu fui notificado que esse sistema, por exemplo, o Kryptonita, ele está descontinuado na maioria dos navegadores. Ou seja, agora, se o pessoal precisasse um documento, alguma coisa urgente, tivesse que acessar rapidinho no Kryptonita ali, não ia conseguir. Não ia abrir. O que tu está dizendo é o seguinte, Demetrios. Por histórico, por modo operante, Sim. pelos processos do escritório de contabilidade hoje, ele está dizendo que eles não guardam os arquivos, é isso? Não guardam documentos. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Aí eu preciso, então, pegar o histórico do documento de tal empresa. Aí eu entro lá no site específico do governo para baixar e eu não vou conseguir. Porque teu PC aqui tá com... Não está mais apto para isso. Não tá O navegador. Ou até o ECAC tá fora do ar, igual aconteceu ontem. Aí o que a gente faz? Vai lá no Bill. Tá que, tudo lá no Bill. É que assim, se você que tá assistindo e não tem ideia quem que é o Bill, a gente conversou, a gente explicou, falou bastante sobre o Bill. O Bill é uma ferramenta que a gente desenvolveu para escritórios de contabilidade. E o Bill, ele tem uma das suas características, é o quê? É armazenar documentos já gerados. Sim. De fácil acesso, que nem o Bruno comentou. O cara precisa, sei lá, de um balancete do mês passado. O Bruno não precisa entrar lá no sistema operacional, domínio, gerar um balancete, assinar e mandar para o cliente. É só ele entrar no Bill, pegar o balancete que foi gerado no mês passado, que já está assinado, autorizado, e reencaminhar para o teu cliente. É em minutos, entendeu? O que o Demetrios está falando é isso. Às vezes tem uma certidão que já está válida, né? Está postada no Bill, é só reencaminhar para o cliente. Muitos escritórios vão lá para atualizar a certidão, aí não conseguem gerar porque estão sem acesso, ou até mesmo o seu computador ele não está mais exatamente. Apto a acessar. Então hoje, eu não gosto de falar essa palavra, mas não é um GED, né? Mas é um local onde você guarda tudo que você envia para o seu cliente. O nome técnico dá para a gente não chama de GED. Mas o nome técnico é GED. Porque o GED ele tem um monte de se tu entrar especificamente no que é o GED, né? Existe todo um controle que a gente não faz. A gente só guarda os arquivos lá e tu busca e reencaminha. Entendeu? Então, é um arquivo eletrônico, assim, ó, muito fácil de ser usado. Tudo que é processado no Bill fica lá, fica armazenado lá. Exatamente. Perfeito. E por ser na nuvem, né, a gente tem acesso aí a qualquer momento, né, a 24/7 que a gente fala, que é 24 horas, 7 dias por semana, né,
Então, assim, às vezes a gente precisa da nossa operação. Operação que eu digo é os nossos funcionários, gerando guias, gerando folha de pagamento, né? Só que às vezes a gente precisa deles fora do horário de trabalho, né? Então, por exemplo, né? Quantas vezes aconteceu comigo, né? Dia 20 eu vou falar da DAS porque é a forma mais fácil. Todo mundo entende mais. Mais didática. Mais didática, né? Mas isso acontece em qualquer tipo de imposto ou obrigação. Chegar no dia 20, a DAS ali, o cara não pagou a DAS. 5h10 da tarde, o cara me chama, Cássio, eu esqueci de pagar a DAS, me manda o arquivo que eu não tô achando. Se fosse... O escritório vazio já. O escritório não tem ninguém mais. Só o Delci. Nem o Delci. Se fosse há 5 anos atrás, quando nós não tínhamos sistema, eu tinha que ligar pro nosso coordenador, do nosso gerente, né? Se não conseguisse falar com o gerente, teria que falar com o coordenador da área, achar alguma pessoa que tivesse no escritório ou nas proximidades, ir no escritório, buscar o arquivo, buscar na rede lá o arquivo e encaminhar para a pessoa, né? Então, muitas vezes, tá? Para mim não ter esse problema em datas específicas de vencimento de folha, vencimento de impostos, eu tinha pessoas de plantão dentro do escritório. Isso gerava custo. Sim. Pessoas até às 7, 8 horas da noite, porque clientes me ligavam e eu precisava atender eles, eu não ia deixar eles na mão. Hoje acabou com isso, 5 horas da tarde, se o serviço estiver em dia, o pessoal vai embora do escritório e deu pra bola. Até uma forma bem didática de demonstrar, né? É que, por exemplo, tu falou do DAS. Agora tu imagina assim, ó, 2 clientes pedindo atualização de um DAS ali, o reenvio, né? Ainda tá no prazo, mas ele perdeu, enfim, não localizou ali. 2 clientes. Agora tu multiplica isso por diversos clientes pedindo ali no mesmo dia. Quantas vezes a operação não vai ter que parar, entrar lá, logar com o certificado de cada um no sistema da Receita para puxar lá a guia. É isso aí. Claro, né, Bruno? Tu tá falando do pior cenário, né? Onde o cara gerou e não salvou o arquivo, né? Tu tá falando do pior cenário. Mas que é bem comum, né? Mas que é muito comum, bem exatamente. Comum. Porque, que nem o Demetrios comentou, né? Cada pessoa, se não tiver um processo bem definido, ele vai executar suas tarefas de um jeito, entendeu? Ou tem muitos clientes que falam também, eu não abro e-mail, ou chega tanto e-mail que eu nem vi em qual foi enviado. Isso, perfeito. E aí te chamam sempre no momento oportuno, né? O momento que para eles é um bom momento, mas para nós às vezes não é o melhor momento. E quando me chamam depois do horário, eu pego o meu celular, entro no sistema, vou até o cliente, acho a obrigação e reencaminho para ele. Mas como é que eu sei que todos foram gerados? Como é que eu sei que esse não foi mesmo? Porque a gente tem um sistema com várias telas de monitores espalhados pelo escritório e eu monitoro as obrigações. Eu sei que não tem nenhuma em vermelho, não tem nenhuma que está vencida. E se é dia 20 e todas estão lá como ok, não tem nenhuma que deixou de ser gerada, certo? Então isso facilitou muito. Eu sou bem sincero, cara, eu não consigo entender, tá, hoje. Conseguir entender, a gente consegue entender, mas a gente... Eu me sinto assim, como que era antes de ter esse sistema operacional? Como que era antes de ter? Lembra, mesmo? Eu lembro, era difícil. É difícil, né? Lembro. Era difícil, né? Até sobre isso, falando sobre pessoal e coisa, né? O Bill, ele não foi feito para isso que eu vou falar. Mas isso é muito visível nele. Ele foi feito para... princípio, para não pagar multa. A princípio para não pagar multa, ele foi feito para isso. Por que não pagar multa? Porque assim, chegava no dia, vamos falar da DAS, né? Vamos da DAS. Chegava na DAS lá, chegava no dia 19, eu chegava lá dentro da equipe do fiscal lá e perguntava, pessoal, quantas empresas falta processar a DAS? Todo mundo dizia, nenhuma, tá tudo pronto. E eu acreditava. Claro. E aí chegava no dia 21, um cliente me ligando, não recebi a DAS. Aí eu ia em cima da equipe, pois é, esse aí o e-mail não foi. Esqueci de fazer esse aí, entendeu? Então, é complicado, né? E aí o que tu tinha que fazer? Administrar a situação, né? Se o e-mail não foi, ou se o cara não gerou, vai ter que gerar de novo, porque já venceu a data e ia gerar os juros e multa sobre aquele pagamento, e quem é que arca com esses juros e multa? Se o nosso cliente não falar nada, a gente manda. Mas, como a gente é um escritório sério, né? A gente diz, juros e multa, vou te dar um desconto aqui nos teus honorários, porque não deveria ter sido gerado. Então, o Bill foi criado para que a gente não tivesse problemas em gerar multa por não entrega, né? E juros de documentos por entregarem atraso. Então, a gente criou o Bill, né, Demetrios? Para isso, né? Esse foi o primeiro grande pilar, né? E assim... E nem sempre isso era culpa do profissional, não, cara.
às vezes o próprio sistema que gera esses, digamos assim, esses PDFs lá, eu não vou usar o nome dos sistemas aqui. Não os vai sistemas, condomínio, que é o... não, nem o questor, eu vou dizer. Não, jamais falarei isso aqui. Ele gera 20 arquivos para ser enviados. E lá no meio tem 5, 6 que vêm com o tamanho 0, que eles vêm rasurados. Ou corrompidos, ou sei lá. Corrompidos, rasurados. Pode acontecer, né? Ou seja, isso, e o pessoal simplesmente envia por e-mail, porque não são pessoal de tecnologia, não são pessoal de TI. E não conferir também, né? Mas se fosse abrir, mas às vezes não confere também, né? Também não, porque não tem porquê. O sistema, que é caríssimo, tá entregando aquilo ali. Mas aí o que acontece? Aí pega aquilo, aí é enviado. O que o Bill faz? Se tu enviar um arquivo desses pro Bill, o Bill vai ler esse arquivo e vai avisar, tá corrompido, o Bill te diz exatamente o que está acontecendo com aquele arquivo. E outra, mesmo assim, se tu quiser enviar, ele vai deletar. São mais pessoas olhando o que foi gerado. Por exemplo, né? O Bruno é responsável por uma franquia de Couves, tá? Sim. Todo o vencimento, o Bruno entra cliente, me confere, me corrija se estou errado. Ele entra cliente por cliente e vê tudo que os clientes dele receberam. Sim. Então é mais uma pessoa olhando ver se o sistema, ver se a operação ela foi executada de forma correta. É informação centralizada, né? Isso. Então, e daí com isso tu pode chegar lá, Cássio, recebeu tua guia de pagamento, não esquece que vence hoje, amanhã se não pagar vai ter juros e multa. Entendeu? Sim. Então isso faz com que a gente se aproxime, né, do cliente. Essa facilidade elimina 30% de todo o trabalho que o pessoal tinha antes do Bill. Retrabalho também. Trabalho e retrabalho. Não precisa mais enviar e-mail, não precisa fazer uma conferência manual, porque o sistema ele faz tudo isso. Já envia para o cliente, já diz como tá, já faz o processo, já diz o que tu vai fazer. O Bill te diz o que tu tem que fazer durante aquele mês e depois, no fim do mês, te diz tudo o que tu fez. Ou seja, tirando 30%, digamos assim, braçal, que ele fazia antes, se é uma empresa pequena, né, elimina a possibilidade de ter que contratar mais pessoas. E se é uma empresa grande, por exemplo, abre para outros leques de opções. Aquele profissional tem aquele 30% livre, vai fazer outras atividades, ou vai focar mais na sua própria atividade, né? Ou seja, isso nós descobrimos usando o Bill, essa facilidade. E o giro é muito rápido, né? Ele às vezes com planilha, tu acabou de cumprir as obrigações de um mês. O mês virou ali, tu nem viu, ele já começa a te entregar um monte de obrigações. E aí com o Bill já vem automático, né? Trabalhar com 50 empresas na planilha é uma coisa. Tu trabalhar com 100 empresas, ok. 150, 200, ok. 800 empresas, cara. Inviável. Não é inviável. Inviável. E nós buscamos no mercado, eu vou me posicionar como Decouves agora, como gestor, como sócio da Decouves. Nós buscamos sistemas no mercado para isso. Não atende, desculpa, eu não consegui. Vou ser bem transparente. Com a minha equipe dentro do escritório, eu não consegui implantar 2 sistemas. Possivelmente porque nós não estávamos aptos a ter conhecimento, também é possível. né? Possivelmente isso. Por isso que a gente desenvolveu algo simples, para que a minha equipe implante. Para que a minha equipe use. Porque a minha equipe é o que tem no mercado, me perdoa, é o que tem no mercado. A ideia do Bill é que a empresa que venha a ter o Bill não necessite de uma pessoa de TI. Por exemplo, isso. Então eu não posso hoje, porque eu tenho 800 clientes, contratar uma empresa, contratar um sistema de gestão e junto com o sistema contratar um Demetrius, um cara de TI para poder implantar o sistema. Não, eu contratei o sistema, ele tem que funcionar. Então foi isso que a gente pensou. A gente desenvolveu o sistema para que contador use, não para que pessoas de tecnologia use. Entendeu? Não, isso é muito importante porque em tudo, né? Que nem o Demetrius falou na contabilidade, no que tu começa ali, a gente fica com aquela neura de, será que eu tenho que entender ali do Java, do conectividade, de outro plugin ali de outro site, e aí tu vai vendo que não, que tu tem que entender da tua área, então tu tem que ter ferramentas que funcionem, né? Por isso que a gente pensou em um sistema e em todos os diferenciais hoje que a gente tem, né, que a gente está hoje na KF Brasil, que a gente vai ajudar os contadores, a gente pensou que são ferramentas de mercado com tecnologia que possam ser dados ou vendidos para os seus clientes, mas que contadores implantem. Contadores usam, contadores alimentem, que não seja algo que eu preciso estudar para poder, não é uma legislação, e sim uma ferramenta simples, Sim. que a gente desenvolveu para pessoas como contadores utilizarem. O Bill,
ele tem algumas restrições que você não vê, que o pessoal não vê. Por exemplo, um sistema que você instala na sua máquina ou que acessa, ele exige que a tua máquina seja específica ou que instale alguns plugins. O BIOS não tem nada disso. Ele não precisa disso. Tudo o que ele precisa já está dentro do BIOS. Ele reconhece a tua máquina, o teu navegador, e funciona lisinho. A única restrição dele é se a tua máquina está infectada. Ele não vai abrir. Ele vai dar um aviso ali, dizendo que a tua máquina não é segura, ou celular que seja, e não vai acessar. Fora isso, mas isso é um critério de segurança. Legal. Específico. Bruno, estamos chegando no... Bate-papo é bom, vai passando, né? Vai passando, né? Vai Chegando no momento final aí, Bruno, queria que tu deixasse aí de repente, 2 recados, tá? Um para quem é empresário da região de Viamão, que queira te procurar, como é que faz para te achar e o que tu pode ajudar as empresas dele, tá? Vocês vão achar a gente lá nas redes sociais, né? Contador Bruno Camargo ou de Couves Viamão. E lembrando que vocês não têm só o Bruno. Ali na frente eu vou estar te ouvindo, levando todas as soluções que tu vai precisar. Mas por trás a gente vai ter o especialista no departamento fiscal, ajudando nas contratações, o especialista fiscal, nosso societário, enfim, todo o aparato para te levar tudo que a tua empresa vai precisar para alavancar com segurança jurídica e fiscal e tributária. Esse foi o primeiro recado, né, Bruno? Agora o segundo. Que tu te dirigiu aí a empresários, né? Tu sabe que o podcast é para escritórios de contabilidade, né? Então depois tu vai fazer um corte aqui, aí tu vai mandar nas tuas redes sociais aí esse conteúdo, né? Mas assim, agora assim, ó, para pessoas, né, contadores que são autônomos, que nem tu era, e estão pensando em abrir um escritório, que estão em dúvida, ou que já tem alguns clientes e não estão conseguindo, estão pensando em desistir, ou querem, ou estão bem, estão pensando em ficar melhores ainda. Qual que é o recado que tu dá? Como é que eles podem ser ajudados por nós aí? Então, para contadores, eu daria um recado que serviu para mim, né? Não se limitem, busquem ajuda, tá? A gente nunca vai saber tudo, mas o importante é saber com quem contar, né? Busquem esse apoio das pessoas que podem te ajudar. Busquem a de Couves, se por acaso passar pela cabeça a ideia de se tornar um franqueado. E aí, com certeza, tu tendo aparato, é sempre possível crescer. E tem que ter essa visão ampla, né? Tu não pode se limitar a ficar um contador limitado a tal segmento ou a tal regime tributário, porque não tem todo o conhecimento necessário ou todo o embasamento, né? E aí, com ajuda, com certeza, tu vai conseguir alavancar. Legal. Demetrios, e tu, meu querido, passa aí um recado aí pra turma aí. Então, já que nós falamos aqui da nossa unidade de Viamão, caso você seja de uma cidade, mais ou menos assim, com o pensamento que Viamão tem, que eles pensam mais... eu não digo fechado, eu digo mais bairrista, né? São os contadores ali, mas geralmente é o contador da família, ou é um parente que é contador, ou são 5, 6 empresas que montam um escritório para administrar. Vocês precisam crescer. E como é que é crescer? É se juntar a uma empresa, né, que tenha bem mais que contabilidade. Ok, que tenha uma rede de negócios, um network, que tenha sistemas, que vai lhe dar apoio, que vai lhe achar fornecedores, que vai ter uma rede de vários outros empresas e empresários que pensam como você, né? E um acaba apoiando o outro ali, né? O pensamento fechado vai te limitar. Agora, abrindo a mente ali, vindo para nós, é que vocês vão ver que a coisa vai andar. Perfeito. Legal, né, Demetrios e Bruno? É isso aí, gente. Hoje a gente tem aí bastante experiência, tá, em ajudar escritórios de contabilidade. A frase é essa, né? Tornar um escritório de contabilidade bem mais contabilidade. Esse é o slogan da KF Brasil. Tá? Tem várias soluções. Então, se o cara tem um escritório de contabilidade e quer ir mais além, ter diferenciais, ter sistema de gestão, nos procurem que nós vamos te ajudar. Nós damos o sistema implantado de gestão operacional, de gestão da gestão do escritório de contabilidade, que é o BIOS, damos implantado já. A gente dá sistema financeiro para que possa ser fornecido para os clientes do escritório como diferencial ou até mesmo como um agregador de valor aos honorários, tá?
E temos um outro sistema nosso aí, que é o WhatsApp, que nós falamos muito sobre ele numa outro podcast que a gente gravou. Se não me engano, o anterior a esse, né, Lauro? Vou colocar aqui embaixo também. O anterior que o Lauro estava presente, Sim, né? sim. Então, assim, esse é uma coisa. E outra coisa é o seguinte, é escritórios que não querem mais essa operação. Que estão já... A gente fala como se fosse algo ruim, mas tem bastante escritórios que estão cansados de trabalharem como escritório de contabilidade. O ritmo é muito acelerado, né? Acelerado, trabalhar com pessoas é desgastante. Conhecer as leis, regras e operação é fácil, gente. É só estudar. Existe uma regra, existe legislações, existe, como é que eu digo assim, conteúdo que tu leia, estude e opere. Agora, gerenciar pessoas, não existe manual que ensine a fazer isso. Existe experiência, existe conhecimento, existe o tempo ajuda, né, a gente gerenciar pessoas. Então, assim, muitos escritórios não têm mais esse tempo, não tem mais essa vontade de ter equipe, de ter gente para gerenciar. Então, assim, hoje a Decouves, que é parceira da KF Brasil, ela tem um modelo de unidades e franquias, chamem como vocês quiserem, que pode agregar esse escritório aí e ajudar esse escritório a crescer, unindo a operação dele à operação da Decouves, que é o que o Bruno fez hoje aí com relação ao escritório dele, certo? Sim. Agradeço a presença de todos, tá? Demetrios, obrigado mais uma vez. Claro. Sempre que tiver alguém novo assim pro podcast, eu vou te convidar, que daí a gente consegue fazer uma interação melhor, Claro, né? claro. Bruno, obrigado aí. Eu que agradeço o convite. E é isso aí, gente.